Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus venha nos abençoar, falar conosco e com você também que nos acompanha. A partir de agora, nós estamos aqui começando aí o ano de 2025, né? Primeiro trimestre aqui, primeira lição de 2025. Nós vamos estudar nesse trimestre sobre heresias, né? E isso não é heresia de hoje, é de antigamente, de hoje também. Mas vamos falar aí nesse trimestre dessa nova roupagem, uma aparência diferente, né? Conforme vai se desenvolvendo as coisas, o conhecimento humano, não que seja um conhecimento do céu, mas um conhecimento humano, desenvolver da tecnologia terrena, então vai aparecendo novas formas, né, do homem se comunicar com Deus, e também as heresias vai mudando, né, que é o caso, né, mudando no sentido de tapear o homem, então são as astutas ciladas do diabo, né. Então aqui nós vamos estudar nesse trimestre o assunto principal, nosso tema, né, e subtema. O tema é em defesa da fé cristã. Defender. Fazer a apologia, né? A fé, né? Sim. Então, a defesa da fé cristã. O subtema, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nova aparência, né? Então, que é uma maquiagem aí, né? Para que a gente fique enganado, né? Então, a primeira lição desse trimestre, primeiro trimestre de 2025, primeira lição, 5 de janeiro de 2025, o assunto da lição: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, veja que heresias, eu vou logo falar aqui, né, dar logo o que é heresia? Porque nós estamos falando aqui para pessoas que às vezes nem aceitou Jesus aí, não sabe nem o que é. Então é um programa diferente, eu sempre digo isso, mas eu vou repetir aqui, que nós falamos um programa evangelístico. É um programa discipulado, vamos dizer assim, né, bem? Sim. Porque nós estamos entrando nas casas das pessoas, aonde as pessoas às vezes nunca viram nem falar assim, não conhece Bíblia, né? Então por isso a gente às vezes explica, esmiuça melhor o que é tudo. Então nós não estamos dando uma aula já para crente, para pessoa já mais madura no sentido de conhecimento, né? Então o que é heresias? Tem a verdade de Deus, que é bíblico, está certo, está dentro da palavra, nós entendemos que aquilo é verdadeiro e que Deus falou e que Deus concorda com isso, aprova isso, é dentro da vontade de Deus, está certo. O que é contrário a isso aí, às vezes é sem intenção, pode acontecer, mas a maioria, o inimigo usa as pessoas para distorcer a palavra de Deus com heresia, exatamente dizendo o que está na palavra sem estar. Só um exemplo aqui rápido, né, da tentação do diabo com o próprio Jesus. Ele não podia dizer para Jesus que não existia palavra, porque Jesus é a própria palavra até. Sabia que Jesus conhecia a palavra, ele não podia chegar e dizer diretamente que não acreditava na palavra, a Jesus, tirar Jesus da palavra. Então ele usou a palavra para que Jesus pudesse entrar ali na conversa dele, né? Então, do mesmo jeito, o inimigo ele usa as pessoas para distorcer a palavra de Deus, você sair da bênção, do que é verdade e pegar uma mentira, um caminho errado, um atalho meio paralelo ali, mas não é. Então, heresia é isso aqui.
É isso que nós vamos estudar nesse trimestre. E nós não vamos falar de pessoas que não é crente, que nem falam em Deus. Não, nós vamos falar de pessoas que diz que é evangélico, que diz que é cristão e que anda pregando a palavra distorcida. É isso aí. Porque pessoa que não é crente não prega palavra nenhuma. O que ele fala, ninguém vai dar ouvido. Mas é isso que está dizendo. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, quem é lá fora, pouco importa, não, é o mundo para lá e a igreja para cá. Agora, quem entra dentro da igreja, dizendo que é crente, é pastor, às vezes é pregador, é tudo, e vem distorcer, ele vem tirar, desfazer o que é verdade dentro da igreja, é isso. Então, ele está ameaçando a igreja, né? Exatamente, tirando aqueles, até o apóstolo Pedro, ele fala a respeito disso, tirando aqueles, levando a voltar ao erro aqueles que estavam se afastando do erro. Está entendendo? Não fala aqui nessa lição, aqui não vai falar, mas acredito até na outras lições deve falar a respeito disso aí que o apóstolo Pedro diz que aqueles que falam das suas vaidades, né, dele mesmo, palavra dele, que distorce de maneira que ele tira, leva as pessoas levando as pessoas enganadas, aqueles que estão se afastando do erro. Ou seja, a pessoa está se afastando e traz de volta a errar outra vez. Então, são lobos ferozes, né? Então, vamos aqui, esse assunto, né? Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, né? Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Não tem capítulo. Judas, eu estou dizendo aqui, voltando a falar, né, que às vezes as pessoas não têm conhecimento. A carta de Judas, que não é o que traiu Jesus, é o irmão de Jesus segundo a carne, né? É o Judas. Então, ele não tem capítulo, que é só uma carta curta, que é só um capítulo só, né? Então, versículo 3, verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem, estou enrolado aqui, distorcem pontos principais da doutrina bíblica. Né? Distorcem. Então, é uma coisa que tem a doutrina bíblica, os pensamentos, porque tem um pensamento bíblico. O que é homem que lê Bíblia, é homem que medita na palavra. Então, tem aquilo que eu penso da Bíblia, que exatamente eu digo, não, a Bíblia está dizendo isso aqui. Então, ele vem distorcendo tudo isso. É a revelação, né, que a gente tem, que é os pensamentos que Deus nos dá. Então, a melhor forma que tem é oração e entrega ao Senhor, de maneira que você foge desses lobos ferozes, porque o Senhor mostra. O Senhor faz você compreender, ele te leva a pessoas que vai te ensinar a verdade. Né? Eu passo aqui para a Irneide. Exatamente. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos com o ouvinte, com o telespectador, a iniciarmos mais um trimestre nesse primeiro dia, nesses primeiros dias de 2025, com uma revista nova, onde estudaremos durante esses próximos 3 meses esse tema sobre em defesa da fé cristã, exatamente o que a Bíblia fala, as refutações sobre as heresias, né? O nosso comentarista, pastor
Ezequias Soares. As nossas revistas são editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, e nós teremos nesse trimestre 13 lições. Eu gostaria de ler todas elas. Nós vamos hoje estudar a primeira lição, que o tema é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, essa é uma lição introdutória das Sim. que virão, das 12 lições que se seguirão a essa. Então, nesta lição de hoje, ela apresenta, né, a façanha ou essa roupagem dessas heresias, desses ensinos contraditórios às verdades bíblicas. Nós iremos falar também nessa lição introdutória sobre apologética, que exatamente essa defesa da fé. Paulo foi o maior apologeta do Novo Testamento. E iremos estudar na segunda lição, Somos Cristãos, que vai trazer um lembrete sobre as nossas crenças, sobre os fundamentos cristãos, enquanto existem várias outras religiões, pelo menos 11, as mais conhecidas, e tem muitos crentes que confundem até mesmo com essa questão de judaísmo, né? Uhum. E que a gente vai estudar nessa segunda lição o que realmente é ser um cristão e quais são os fundamentos bíblicos para se autodenominar cristão. Então, nós vamos estudar na lição de número 2. A lição de número 3, a encarnação do Verbo, que vai falar sobre a encarnação de Jesus. Lição de número 4, Deus é triuno, que vai falar sobre a Trindade, né? Existe um só Deus, eternamente subsistente, mas iguais em poder, em majestade, glória, que são 3 pessoas distintas. Nós vamos estudar exatamente na lição 4. A lição de número 5, vamos estudar Jesus é Deus, que vai falar sobre a divindade de Jesus, Jesus como nosso Salvador. A lição de número 6, o Filho é igual com o Pai. A lição de número 7, a natureza humana e divina de Jesus. Lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. A lição de número 9, quem é o Espírito Santo? Lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Lição de número 11, a salvação não é obra humana. Lição de número 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. Então, todas essas lições que serão estudadas com esses temas, elas são baseadas nas doutrinas bíblicas e estaremos diante de cada uma delas trazendo as façanhas ou as artimanhas do inimigo que vem com algumas roupagens trazendo falsos ensinos em relação a essas doutrinas. Então, estudar sobre heresias é um tema muito importante porque nós precisamos, como cristãos, saber defender a nossa fé, saber em quem temos crido, né? Paulo mesmo fez essa declaração que ele era um defensor, ele foi constituído como um defensor do Evangelho. Então, nós, como cristãos, também devemos viver em defesa do Evangelho, porque vai haver o falso. Muitas pessoas pregando o falso, porque existe o falso profeta, então pregando um falso evangelho. Só para deixar assim mais claro e você prestar atenção mais e se interessar mais por isso, primeiro fala da tua vida. Se você perder essa aí, não tem como recuperar mais. É no sentido eterno. Você vai entrar na eternidade ou condenado ou salvo. Então não tem outro jeito e é você que tem que fazer. E é outra coisa. É que é como que você... Já pensou você estudar, vamos colocar aí 10 anos ou 15 anos, e depois você for descobrir que é tudo errado que você estudou, tudo que te ensinaram é mentira e que não tem diploma nenhum, aquilo que te ensinaram não leva a lugar nenhum, tu não aprendeu, foi nada.
né? É como que te tenham dito tudo o contrário daquilo que você queria aprender, que você pensava que estava aprendendo. É isso aí. Então, a heresia é isso aí, te levar por um caminho de engano. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que te leva à vida, é um caminho verdadeiro que te leva à vida, né? E já quando ele se trata do maligno, ele diz, ele é o pai da mentira, né? Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é o pai. Então você vê, ladrão vem se não roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então é totalmente o contrário. Aí você ter cuidado com isso aí, é como que você faz um trabalho, constrói uma casa com material tudo errado, um material que não prestou. No final, quando construiu, você vai descobrir a casa cai. Você diz, poxa, mas eu perdi tudo porque me enganaram. Então, você fica enganado se quiser. O apóstolo Paulo diz, não, ninguém vos engane, ele diz. Ou, outra hora ele diz assim, não vos enganeis. Aí outra hora ele diz assim, fugir da aparência do mal. Não, quando uma coisa você está em dúvida, vai para um homem de Deus. Procura para uma pessoa de Deus, vai para a Bíblia, ora a Deus para você descobrir se está errado. Já pensou você tomar veneno pensando que está tomando uma coisa saudável para viver? Para te dar vigor? Aí tu está tomando um veneno? Já pensou? Chega para o médico em vez de te dar o remédio para curar, ele vai te matar? É assim que funciona. A coisa é para você entender o que é a heresia, que mata a alma. Né? Leva enganado, né? E essas heresias, elas vêm com uma proposta de anular a integralidade Sim, da o verdade poder, de né? Deus, da palavra de Deus, Sim. ou de transformar, ou de acrescentar. Então, tem pessoas que têm muitas dificuldades em Ou de negar, né? Exatamente. Pessoas que têm muitas dificuldades em descobrir, como é que eu vou saber que existe uma seita. As seitas são aqueles grupos que aderem a uma espécie de ensinos que não condizem com toda a verdade. Não é que eles Fechado eliminam, mesmo. não é que eles anulam toda a verdade. Eles anulam parte da verdade, ou acrescentam, ou diminuem, ou multiplica algo. Eu ouvi um estudo de um pastor, o pastor Natanael Rinaldi, que ele foi um dos maiores apologetas do Brasil. Na verdade, ele já até faleceu, mas ele deu um ensino muito prático, muito didático, no sentido de ele pega e traz esse ensino como as 4 operações matemáticas. Como alguém pergunta para ele qual é a forma de se identificar um ensino falso ou um ensino sutil, distorções da palavra, como eu identifico essa heresia? Ele traz isso aí, a gente pode comparar que realmente faz sentido, que a heresia, ela sempre, como se fosse uma operação matemática, ela sempre vai adicionar algo à Bíblia. Sempre vai acrescentar algo. Tem mais esse livro que nós sabemos que tem muitas seitas, humana. porque essa aqui é a revelação que veio para trazer uma revelação maior da Bíblia, ou para trazer um conhecimento maior da Bíblia. Então, vem algo humano para acrescentar o que está na Bíblia. Então, isso adiciona. Em outra parte, o que uma heresia traz de subtração? Eles pegam a divindade de Cristo e tiram algo. Eles retiram algo. Ou Jesus não é Deus, ou o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, eles vão retirando algo da divindade. Então, nessa adição, ele subtrai algo da divindade de Deus. E na multiplicação, eles vão ter que multiplicar algo para agregar a salvação, que a graça só não é suficiente. Então, você precisa
fazer algumas obras de caridade, ou você precisa Pagar. pagar por algum, ou fazer algum tipo de sacrifício, mas tem que multiplicar algo a essa graça, porque só a graça não é suficiente. E isso não é verdade. Então é um ensino herético, porque a graça por si só é suficiente para salvar o pecador. Agora, sobre as nossas obras em Deus já é outra situação, já exige sacrifício ou algum tipo de esforços, mas para ser salvo não existe mérito humano. Pela graça, sois salvos por meio da fé, Sim. e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, os heréticos, eles sempre vão multiplicar algo a salvação, porque a graça só não é suficiente. Sempre eles colocam alguma coisa prendendo você nele. Isso, e na É como se divisão... um grampo ali, né? Você depende dele, né? Porque, na verdade, ele quer enganar você para você trabalhar para ele de alguma forma, ser favorável a ele, entendeu? É mais assim. E na divisão, nessa quarta operação matemática que os hereges usam, o que eles dividem, eles pegam e atribuem aos fiéis o mesmo que é dado a Deus, precisa ser entregue obrigatoriamente também para a sua organização. Quer dizer que tem seitas que aí se torna uma seita. Se heresias é seita, um grupo de pessoas que aderiram falsos ensinos e se torna seita, exatamente isso. Então, eles não comungam, por exemplo, tem igrejas que membros da sua igreja não pode ir em outra igreja, ou não pode cear, ou não pode isso e não pode aquilo. Por quê? É como se fosse uma restrição onde só eles estão corretos, onde só eles estão salvos. E o que a Bíblia nos ensina não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é exatamente essa agressão a essa unidade da igreja, que é essa unidade de fé que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, quando nós vemos essas distorções, podemos ter certeza que existe heresia. E o ensino herético vai provocar uma seita, porque quantas pessoas vão aderindo a esse ensino, vão gerando aquele grupo que se tornou exatamente a seita. Então, seita e heresias andam de mãos dadas, né? Claro. Então, as principais doutrinas bíblicas da fé cristã, que é o que realmente foca esse trimestre todo, elas precisam ser preservadas. O genuíno ensino, os fundamentos bíblicos, as doutrinas, elas são inegociáveis. Eu não posso negociar a minha fé, eu não posso crer em várias outras coisas. Deus, Exatamente. Então, é por isso que os cristãos são chamados para essa responsabilidade de defender a sua fé. Então, eu preciso conhecer as verdades, nós estamos buscando conhecer as verdades e precisamos também nos inteirar das mentiras sutis que estão à nossa volta para a nossa defesa, para nós compartilhar através de evangelismo, para que outras pessoas possam aceitar a Jesus, aceitar a verdade e provavelmente para quem está numa seita de forma cega, né? Talvez tenha sido isso que ele ouviu e creu. Então a gente precisa passar, esse ensino é importante porque alguém vai se deparar com uma realidade, como você falou no início, que ele estava inconsciente do perigo da sua salvação, porque aqui vai afetar a heresia em si, ela vai afetar diretamente a salvação. Você pode perder a sua salvação por esse engano. Aí já, por exemplo, já tem algumas crenças, alguns costumes. O homem não pode usar bermuda, o homem não pode usar barba. Então, isso aí já não vai afetar uma salvação, mas um ensino onde eu não posso acreditar que o evangelho, que a graça é suficiente para me salvar, isso aí já é um agravante para a nossa fé. E quando a gente vai ver, mesmo os costumes assim,
ele acaba prejudicando porque é uma brecha que você abre no sentido de você desobedecer o líder. É um pai de família, o próprio Jesus, ele diz, vamos falar logo de Jesus, não vou nem falar pai de família. Falar o próprio Jesus, ele tinha lá aqueles discípulos que ele amava mais. Dá uma olhada nos evangelhos, o evangelho de João e os outros. Ver se o João não é mais privilegiado no sentido de revelação, de profundidade do Espírito. Porque é o que ele amava mais. Porque com certeza a conversa, a maneira de agir, era mais parecido com ele. Você se dá melhor com aquela pessoa que tem tudo em comum contigo, não é assim? Se for uma pessoa que discorda de ti, que anda todo o contrário, a própria palavra diz que tem o filho a quem o pai ama, né? Que é exatamente esse, que é essa pessoa que se identifica mais com ele. Então, a gente tem que ver isso aí. Uma das coisas que a gente tem que entender na questão espiritual que nós estamos falando, é que isso não é só um conhecimento como uma universidade, uma faculdade que você vai fazer, não. Isso aqui tem a parte espiritual, né? Que você precisa se fechar, que é exatamente essa verdade, ela é um cinto, você vai se amarrar, começa a se prender nesse cinto da verdade, né? Aí você acha a couraça da justiça. Aí você acha a espada do Espírito. Você está todo armado ali. Aí o inimigo está ao nosso derredor, procurando essa brecha. Se você abre uma brecha, o inimigo entra, procurando a quem possa pagar. É exatamente isso aí. Se ele achar em você uma fraqueza, o capacete da salvação, é exatamente isso. Não deixar entrar heresia na tua mente, tirando aquilo que é verdadeiro e colocando aquilo que é errado. É claro que nós, sem saber, eu vou aprendendo, né? Mas depois Deus saber. É isso aí que é heresia, é isso, é tirar aquilo que já é verdade. É tornar mentira. Porque se eu não sei, não sei. Eu não troquei nada, não tem crime nenhum nisso aí. Né? Porque eu não sabia ainda, né? Mas quando a partir do eu vou conhecendo o Senhor, isso me traz um poder. A pessoa tem que entender isso. Me traz uma autoridade da parte de Deus. Deus está comigo. O poder de Deus está comigo. Mas eu posso usar esse poder para me abrir caminho, para mim, me proteger. Aí eu simplesmente ignoro isso, que aqui fala em Hebreus capítulo 6, versículo 1, fala exatamente isso. Nós não devemos tornar as obras mortas, voltar ao que, está entendendo? Entregar aquilo que é sagrado, verdadeiro, pela mentira. Então isso é que é complicado, mas o poder de Deus está a teu favor para você se defender disso aí. Que esse poder traz aí uma revelação do que é verdadeiro e do que não é. Então a gente tem que pedir sempre a Deus com muita voluntariedade, com toda entrega, dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida e não a minha, que é o caso da oração de Jesus, que orou ali pedindo 3 vezes isso aí, né? Exatamente. Então, quando você faz isso, e isso for verdadeiro, o Senhor diz: é aqui, ó. Está aqui, olha ali, ó, aonde é que tu ia cair. Porque você está sendo verdadeiro, está querendo se salvar de verdade. Agora, tem gente que já faz a minha vontade, Jesus, não faz a tua, não. Venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade na terra. Eu quero o reino, mas eu quero a minha vontade também, seja privilegiada, né? Aí não, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como os anjos fazem, eu quero fazer também. É isso que está dizendo no Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou. Então é isso aí, né? Vamos aí, ver aí. Vamos lá, leitura bíblica em classe, que são as 3 referências que serão foco da lição, foco de estudo desta lição. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 ao 31. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16.
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 ao 3. Esses são os textos em destaque da lição de hoje. Atos, capítulo 20, 28 ao 31, está escrito: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. São palavras do apóstolo Paulo, né? Sim. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Incrível isso. Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não, aqui é muito sério, né? E aí a gente vê que se o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, todos, o próprio Jesus, né? E durante toda a humanidade, né? Mas nesse tempo sofreram isso aí, essas heresias, o apóstolo Paulo mesmo, tinha pessoas que perseguiam ele, distorcendo a verdade, né? E ele comenta isso nas cartas a Timóteo, para fugir desse tipo de gente, né? Que ele dá exemplo de uns. Ali a Tito também, ele fala das fábulas judaicas, não segue isso aí. É porque tem homens aí que transtornam a casa inteira, né? Dizendo palavras vãs ou heresias. Aí ele fala já no final da carta a Tito, falando desses hereges, que a gente tem que fugir deles, depois de uma e outra admoestação, e evitai-o, porque esse homem está perdido, peca, e ele mesmo está em si mesmo condenado. Então, você fugir desse tipo de heresia, de herege, pessoa que fala heresia. Então, mas você vai ver que hoje piorou a coisa. Por quê? Porque hoje todo mundo tem a palavra de Deus na mão. O diabo não pode dizer que não existe palavra de Deus mais. Não existe Bíblia. Ele tem que distorcer a Bíblia, para que as pessoas não acreditem. Antigamente, não. Escondia a Bíblia, tocava fogo nos que tinha. Aí só quem era algumas pessoas que tinha, né? Ficava difícil de conhecer. Hoje não, todo mundo conhece, está na televisão, rádio e no meio das ruas, por todo canto, dentro dos celulares, tudo tá, a Bíblia, né? Então tá difícil das pessoas. Então ele tem que... E a facilidade que tem de você soltar uma heresia nas redes sociais. Então hoje a perseguição à igreja tá prejudicando a igreja. A igreja que a gente diz, a congregação ali, o pastor fica meio que se acha perseguido, porque
as pessoas questionam as coisas, né? Trazendo essas heresias para dentro da igreja. Então hoje a coisa ficou mais difícil do que antes, porque antes ninguém tinha esse poder de estar pregando, todo mundo pregando o evangelho. Hoje é mais quem diz que sabe das coisas, que prega nas redes sociais, sem entender coisa nenhuma. E isso vai prejudicando, levando uns que são meio nécio ali, meio que não, né? Que não entende das coisas, que não busca no Senhor, acaba levando, seguindo esse tipo de gente aí, né? Mas nós precisamos estar defendendo mesmo como a verdade, como uma cerca viva, espiritual ao nosso redor, ao redor da igreja de Cristo, né? Para ir verdadeiramente convertendo as pessoas. Quem converte é o Senhor, mas nós fazemos apologia, defendemos a verdade. A palavra ela subsiste eternamente. Então, mesmo antes que nós existíssemos, a palavra já existe. Então, é nós que precisamos nos adaptar a ela, mas essas sutilezas, essas heresias são tentativas de criar uma nova versão, um novo Sim. evangelho, trazendo assim o engano, manifestando revelações falsas, onde o ser humano se perde, literalmente, ou seja, perde totalmente o rumo, o caminho da salvação, que é Cristo. Porque a palavra ela é direta, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para alcançarmos a salvação, precisamos ir a Cristo. Até mesmo tradução errada. Também. Não é, as traduções tem umas aí, não é que ele não coloque as palavras, mas o problema é que ele troca a palavra. Se você trocar uma vírgula, é por isso que Jesus disse, não pode se tirar uma vírgula. E é verdade, porque se tirar uma vírgula dá outro dom, dá outra direção. Outra compreensão daquele texto. E eles trocam uma palavra que é lá no final do versículo e bota para o início, e aí perde todo o sentido da palavra de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Vamos ficar com as que foram feitas debaixo de joelho mesmo, né? Que está aí sendo verdadeira, né? Que Paulo fala aqui no versículo 31, portanto, vigiai, nós precisamos ser vigilantes. Isso, exatamente. Nós temos aqui 3 objetivos da lição. O primeiro, identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Então, é dever do crente, né, examinar as Escrituras, porque é nela que contém as verdades de Cristo. O segundo objetivo, apresentar o conceito de apologética cristã, o de defesa, não é, cristã. Sim. Terceiro objetivo, definir o que são as heresias. Exatamente. Então vamos aí para a introdução. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Exatamente. Então, Deus ele tem uns princípios, né? Como diz o apóstolo Paulo, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, é exatamente isso aqui. Então, a pessoa, nos dias de hoje, a coisa tá tudo misturado. Você vê que os homens estão fazendo de tudo para tornar tudo igual.
né? Misturando as coisas e aí vai comprando os homens de Deus, no sentido dessa mistura mesmo, de ter acesso às coisas sagradas àquele que profana. O mesmo que profana, ele quer ter direito nas coisas sagradas. E aí o próprio Deus diz: quem és tu, ô ímpio, né? que tens de recitar os meus estatutos e tomar na tua boca a minha palavra, os meus mandamentos, porque tu pega a minha palavra e joga para detrás de ti. Ou seja, você não tem direito, dado por Deus não, mas os homens estão acabando dando esse direito para as pessoas distorcer a palavra, desconsiderar a palavra e ao mesmo tempo pregar a palavra. Quer dizer, aí vai tornando o quê? Essa pessoa não tem salvação. O próprio Jesus disse: naquele dia muitos me dirão, em teu nome profetizamos, né? Pregou a palavra, né? Expulsamos demônio, curamos enfermos. E aí eu mesmo vou dizer abertamente: afastai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. Exatamente, iniquidade é o contrário, é daquele que sabe e faz a coisa de iníquo, que não é real, que Deus não aceita. As obras do falso profeta, literalmente aí. Isso, iniquidade é exatamente isso. Eu sei que Deus é de uma forma, mas eu estou pregando em nome do Senhor e usando mesmo as palavras certas, mas eu não obedeço o Senhor. Então eu desobedeço achando que sou engraçadinho, que Deus vai passar a mão na minha cabeça. Isso aí é iniquidade. É você conhecer e não fazer. Eram as obras dos fariseus. Eles sabiam, mas não faziam. É isso aí. E até dizia para as pessoas, mas não fazia. Então Jesus diz: faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Então estava até certo, mas não podia fazer como eles estavam fazendo, né? Então vamos, a palavra-chave aqui é heresia, né? Exatamente o que nós estamos falando nessa lição, que abrange todas, né? É como que seja aí o início, a base de todo o trimestre aqui. Essa heresia falando todo ponto de proteção da igreja. Heresia. E aí a gente sempre, quando fala em igreja, a gente tem que deixar claro aqui, porque as pessoas às vezes não... É que igreja é aquele que obedece a Deus, né? Aí faz parte da igreja. Quem não obedece não faz parte de igreja. Nós não estamos falando de ajuntamento de pessoas e nem de casa. Estamos falando da igreja de Cristo, né? Então vamos aí, primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Não literalmente lobo, animal em si, né? Aqui traidor. Exatamente. Aí nós temos aqui o primeiro subtópico, os cuidados pastorais. Exatamente a referência de Atos 20, versículo 28, que foi lido agora há pouco na leitura bíblica em classe. Os anciãos mencionados no versículo 17 do capítulo 20 de Atos são chamados de bispo nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar, diz a Igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 4 ao 6. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus em Mateus 7, capítulo 15, capítulo 7, versículos 15 ao 20. É exatamente para se proteger dos falsos profetas, né? Então a gente dá muito bem de saber e pedir para Deus, né? Quem está fora aí que não entende, pedir para Deus dirigir ele para uma pessoa que seja sincero. Que seja justo, tu não vai achar nenhum, mas que seja sincero com Deus, você vai achar pastores que verdadeiramente
foi chamado por Deus, pelo próprio Jesus, para ser um pastor. Então, é o que defende você, né, das heresias, que é o pior que tem, né? Porque as aflições da vida vai ter. Agora, a heresia mata a alma, porque você pega um caminho errado, né? O verdadeiro, né? Então, vamos aí. Segundo subtópico, depois da minha partida. É o que está no versículo 29 da mesma leitura bíblica que nós lemos. Sim. De Atos 20. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico. No futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis, ou lobos vorazes. Versículo 29, Nova Almeida atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 ao 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas. Como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres? 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Gálatas capítulo 1, versículo 7, Colossenses capítulo 2, versículo 8, Judas, versículo 4. Pois é, o espírito do anticristo, o apóstolo João, ele fala, né, na sua carta, já está entre nós. Quer dizer, aqueles se opõem a Cristo. E o inimigo incita eles a ir para o meio da igreja, essas pessoas. O meio da igreja, que a gente diz, é o meio da congregação, da multidão de gente, do ajuntamento, que a gente, né, que acabamos de falar aqui. Aí dentro de um prédio que diz que é uma igreja, tem um pastor lá pregando, às vezes até é obreiro e tudo. É porque ele leva ali uma vida de engano, tapeando, e ele vai enganando a muitos com heresias, né? Porque, na verdade, o inimigo, nós vamos até falar sobre isso, né? Não sei se está aqui na lição, é bem no início aqui, que fala que ele se apresenta como anjo de luz, né? Então, ali, segundo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 12, por ali. Então, é isso aí, né? Que ele se apresenta como anjo de luz. Então, isso é complicado. Vem para enganar mesmo. Já a função dele é essa mesmo, né? E as pessoas... Aí você acha, mas como é que as pessoas fazem isso? A pessoa mal sempre vai existir, né? E que deveria querer Jesus, mas não quer. Ele acha que está tendo Jesus, assim, dessa forma. Mas não é. Vamos prosseguir aí. Terceiro subtópico, a origem dos falsos mestres, versículo 30 do capítulo 20 de Atos. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos, foi a expressão do apóstolo Paulo. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15. Em face disso, vemos a importância de estudar o campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. É o que nós estamos fazendo
e iremos fazer ao longo desse trimestre, discorrer esse tema sobre defesa da fé. Apologia é defesa. Exatamente. Então aqui exatamente esse 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, que fala do anjos, né? Ele se apresenta como anjo de luz para resolver o problema. Mas esses tal falsos profetas, eles são diabólicos, né? Diabólico, vem da parte maligna. Então, aí você vê o apóstolo Paulo dizendo que é importante até que haja heresia entre vós. Importante não, mas que se haver para que se destaque os verdadeiros. Então você tem que defender, você não precisa seguir o errado. É para você seguir o certo. Como você sempre procura uma melhor universidade, você procura uma melhor autoescola para você aprender a dirigir. Você vai aprender procurando sempre aquilo que é melhor, que tem nome, né? Aí como é que eu vou procurar o falso profeta? Eu vou procurar uma pessoa verdadeira, né? Que seja um pastor mesmo que venha me ensinar, né? Assim? Exatamente. Mas é isso aí, vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo tópico da lição. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita.
Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o que é apologética? Primeiro subtópico, definição. Referência a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão, de acordo com a referência de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, é apologia numa tradução literal. É sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica, chamada de Nova Versão Transformadora, emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Exatamente, a gente tem que aprender de tudo, né, ali, para que as ações nossas possa apresentar Cristo, né? Exatamente. Nós somos imagem e semelhança. Então, andar de entender que é parecido, né? E ter semelhança já é as atitudes, né? A imagem é aquilo, a maneira também, né? E a semelhança daí é tudo o que Jesus disse a gente fazer em conformidade, né? E as atitudes também da mesma forma. Então, assim, você está fazendo apologia, né? Ao reino de Deus, né? Vamos prosseguir aí. Segundo subtópico, a que defesa Pedro se refere no versículo 16? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal, que está em Atos capítulo 22, versículo 1, capítulo 25, versículo 16, como informal, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11, Filipenses capítulo 1, versículo 7 e versículo 16. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, ou seja, a resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, Atos capítulo 26, versículo 24 e 25, e de Agripa, na mesma audiência, Atos capítulo 26, versículo 27 ao 29. Você fazer menção da palavra, né? Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você é saber manejar essa palavra para você defender. Não sendo apenas ouvinte ou falador, mas praticante da mesma, né? Sim, tanto em ações, que o apóstolo Paulo tinha bem isso aí. Não, vocês estão querendo me prender pelas ações minhas, que está dentro da palavra. Ele foi defender isso. Ele foi apresentar ali para a gripe, para essas pessoas aqui, exatamente fazendo menção da palavra. Não diz assim a palavra? Não é assim a lei?
E eu fiz assim. Então ele se defendeu dentro da palavra, que é uma coisa que você deixa provado que a palavra tá favorável àquilo que você está fazendo, às tuas ações, que essa esperança, que o apóstolo Pedro fala, né? Você explicar qual é a razão dessa esperança. Por que eu acredito? É por causa disso, dentro da palavra. Fundamentos, né? Fundamentos dentro da palavra de Deus, né? Que deixa inquestionável. Né? Exatamente. É exatamente assim. Você precisa aprender a manejar bem essa palavra da verdade. Né? Quando ele diz manejar, é tipo uma espada, como diz em Efésios, ele diz que é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Para se proteger. É a proteção, que é exatamente. O capacete você protege também, para não bater na tua mente, onde está armazenado o HD teu, onde está armazenada essas defesas, né? Exatamente. Esse aprendizado que é para você manejar ele, você usar isso aí. Então é dessa forma aí que a gente tem que, sim, vamos... Terceiro subtópico, por que devemos combater as heresias? Capítulo 3 e versículo 16. Para defesa própria, essa é uma resposta. A resposta A, para defesa própria. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Essa é a primeira resposta. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Essa é a razão por que devemos conhecer. Exatamente. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabem que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito, capítulo 1, versículo 9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito. João, capítulo 3, João, capítulo 16, versículo 13. Pois isso aí se chama exortação, né? Você exortar, chamar a atenção com amor. Primeiro, ela está falando aqui de se defender. Você ter como se defender. O cara quer dizer para te ensinar errado e você diz, não, isso aí está errado. É uma defesa. Agora, depois você dizer, ei, tu está errado. Assim, aí já é com mansidão, é chamar a atenção com amor, querendo que ele mude. Sabe aquela coisa, ó, tu botou os esteios da casa errado. Vai cair a casa. Muda logo esses esteios antes dela cair na tua cabeça, é mais ou menos dessa forma aí. Eu quero te ajudar a construir a casa, é isso aí. Então tem esse lado aí de defesa e o lado de ajudar. Aqui é exatamente porque que Jesus fala, o apóstolo, principalmente o apóstolo João, fala muito de nós amar os outros como a si mesmo. O amor tem que estar. O amor é isso aí. Você, bom, não vou deixar esse cara se matar não com esse negócio. Eu vou dizer para ele. Se ele ouvir, bem, se não ouvir. Se ouvir, escapa. Se não ouvir, morre. Que é condenado. Então é o que o próprio Deus falou para Ezequiel, né? Eu te coloco como atalaia. Diz para ele, se ele morrer é problema dele. Agora, se morrer porque tu não disse, então eu já cobro o sangue de ti. Então, exatamente a igreja tem que ter essa consciência, essa postura, esse dever de dizer. Responsabilidade nossa mesmo. Aí você vai ver que o evangelho, quando o próprio Jesus disse, importa que esse evangelho seja pregado a todas as gentes, em testemunho. Ele não disse para salvar todos, não, ele disse em testemunho. Que esse testemunho é exatamente quem foi que ouviu é salvo, quem não ouviu é condenado. É exatamente, mas tem testemunho. Foi dito, tu não escutou, o problema é teu.
Lá tá lá o Moisés e os profetas pregando isso aí. Eu não vou mandar um morto daqui. Vocês não acreditam em Moisés, acreditar no morto? A parábola de Jesus do rico e do Lázaro. Nós vamos avançar aqui, que nós estamos atrasados. Terceiro tópico. O que são heresias? Primeiro subtópico, seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita. Atos capítulo 5, versículo 17, 15 e versículo 5, capítulo 24, versículo 5, capítulo 28, versículo 22. Todas as referências do livro de Atos. E heresias, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 20, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Atos capítulo 24, versículo 5, versículo 14, capítulo 28, versículo 22. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas, que são contrárias à ortodoxia bíblica. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. Nada, tem que fazer direitinho, porque às vezes tu vai ensinar, vai derrubar o negócio, vai piorar a situação, né? Aí não sabe, não é médico, aí vai passar o remédio, mata a pessoa. É mais ou menos assim, né, não? Você tem que ter certeza, buscar em Deus, e Deus vai te orientando para você ensinar, né? Por isso que tem que ser chamado por Deus para ser um pastor, para ser um doutor, que é um mestre na palavra. Fazer uma revista dessa aqui, né, para você ser um comentarista de uma lição dessa aqui, é uma responsabilidade muito grande, porque se você fizer errado, quantas pessoas não vão aprender errado? Então tem que ter toda uma obediência a Deus, que vem a revelação da palavra mesmo. É para você, sim mesmo, vamos. Segundo subtópico, aireses no Novo Testamento, que é um dos termos gregos da palavra heresia. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos capítulo 5, versículo 17, capítulo 26 e versículo 5. E a versão bíblica, Nova Almeida Atualizada, traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões ou essas heresias, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Gálatas capítulo 5 e versículo 20. Exatamente. Então, os apóstolos já tinham uma atenção voltada a essa realidade que era muito comum na sua época. Sim. E sempre vai ser. Só que hoje é mais perigoso por causa exatamente do conhecimento, dessa revelação, né, do anticristo, está bem aí já, que vem esse poder. Antigamente, o pecado, estou falando de coisas terríveis contra Deus, e de falar as coisas contra a igreja, o pessoal se omitia de falar isso, não tinha muito conhecimento nisso, tinha vergonha disso, deixava a igreja para lá, vai para lá, tu é crente? Sai fora de mim. Hoje não, ele quer ser crente e quer que tu seja igual a ele, um crente sem vergonha. Ele quer se meter no meio e atrapalhar você. Tá entendendo? Se ele vir se sentar lá no banco, tudo bem, mas não, ele quer doutrinar você. Então o negócio enrolou aí, entendeu? Você não pode dizer muita coisa para ele, porque te leva até para a justiça. A justiça te prende nisso aí também. Eu sei que o negócio está meio enrolado, não está muito fácil não. Porque exatamente essa introdução do anticristo, que vem com poder. As pessoas hoje pecam, pecado terrível,
descancarado, descaradamente. Então, ele peita em ti mesmo, que tu tá certo, vem. Se for apontar para ele, ele olha para ti e já te reprimindo já, porque tu já tá jogando luz no pecado dele, no erro dele. Ele fica espiando para ti e te encarando como quem diz assim, diz que eu tô errado. Então a coisa tá bem confrontada mesmo, tá? Muito diferente de antes, não era assim não. Todo mundo na sua, ali, quietinho na dele, né? Hoje não, o cabo quer se meter na tua vida, quer dizer, rapaz, cuida lá, tu é errado, vai te falar, ele quer que você siga ele à força. Sim. Terceiro subtópico, heresias de perdição, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, sobre a natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. Na verdade, essa heresia ela envolve todos os aspectos da fé. É por isso que todas as lições que nós estudaremos, elas serão relacionadas a essas doutrinas que são imutáveis, né? O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pois é, eles vão distorcendo, misturando essas coisas todas, as ações do homem, do pecador, ele quer colocar como misturando com aquele, de alguma forma, dizendo para você que é inútil tu fazer o que é certo. É o sentido dessa... Até mesmo colocando até como errado. Você que é certo, que está seguindo uma doutrina, você está errado e está certo. Então é como que, não tem amor, tá acusando, tá apontando, olha, não deve ser assim, tem que cuidar mais do cachorro do que do homem. Não vi o homem dizendo ontem, aquele que trata um cachorro como um homem, ele tá errado. Ele usou um termo lá, tá errado. É maus trato com o cachorro. Se tratar um cachorro como um homem, é maus trato com o animal. Ele falou isso aí. É um cara bem conhecido no Brasil aí. Porque está tirando então, você vai a verdadeira essência do animal, está dando a ele uma possibilidade de vida que ele não foi projetado para isso. É da mesma forma quando nós tratamos o homem como animal. Sim. Aí já também... Sim, só que aí ele não diz bem assim, querendo dizer que tem que tratar direito mesmo. Mas aí sim, pode ser dessa forma aí. Também, na verdade, nós não podemos invertir valores, né? A inversão de valores chamada, né? Pois ele falou, pode ter sido até nesse sentido, mas acredito que foi no sentido mesmo que homem é a mucura. É a questão da inversão dos valores. Isso, então, o homem hoje, pode até fazer isso, mas reprovado diante de Deus. Hoje a justiça é injustiça dos homens, né? A de Deus continua a mesma. Então, assim, invertendo tudo as coisas, quem anda na doutrina de Cristo é o que está errado. Vamos para a conclusão. A conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade
o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Pois eles defendem mesmo. A pergunta é, defende e há quem defenda eles também. Que é a própria justiça está defendendo eles que estão errados. Boa pergunta E para reflexão mesmo. É, exatamente. E aquele que está fazendo o certo, ele fica mais, como ele é certo, já é mais do lado daquele mais corretinho, que ele não quer se expor. É mais ou menos isso aí. Sabe a pessoa que é correta, ele não gosta de se expor, de entrar criar barraqueiro. E esses que são errados, eles já são errados mesmo, já está com o diabo no couro mesmo. Aí é barraco para todos lados, não está nem aí com reputação nenhuma, porque não tem. Aí a quem tem reputação, ele já evita um pouco. Então por isso fica mais difícil você defender, assim, com unhas e dentes, como diz. Mas nós vamos defendendo no joelho, na obediência ao Senhor, na oração mesmo, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós, né? Aí sim, é uma batalha certa, correta. Mais ainda, e quem é sujo se suje mais ainda. É isso aí. Então nós vamos encerrar, né? Vamos aqui encerrando o nosso programa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que temos iniciado aí esse ano de 2025 com a primeira lição, já compreendendo esse lado de defesa, de aprendizado e de ensinamento, né, da doutrina de Cristo, jogando fora as heresias, de maneira isolando isso aí das nossas vidas, né? Que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Graças a Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.